Eu Acalanto, adoro. eu queria uma regravação do Dorival Caymmi. Por Amor, eu acho uma letra belíssima, aquela sofrida. Eu ouvi dizer que você falou que está pensando em voltar para Tá pra mim mim. e se entristece ao saber como eu estou. Mas você precisa saber que eu ainda tenho um pouco de orgulho em mim. E, embora quase morto, eu tenho aquele amor, mas não vou deixar você me ver assim. Minha vida se modificou, do que eu era, nada mais eu sou. Eu me perdi. E no submundo onde estou, sobrevivo sem saber se vou ainda crer no amor, mesmo sem ter você. Mas se um dia você voltar, então eu vou ter chance de me levantar, pois só você me pode estender a mão. Mas, se não for por amor, me deixa aqui no chão. Nossa. Isso aí inspirou, foi uma grande inspiração para Reginaldo Rossi. Por Amor é de quem mesmo? Roberto Erasmo. Roberto Erasmo, né? Roberto Erasmo. Pode crer. E Acalanto, cara, eu não posso ouvir essa música também, não. Ela também tá banida, assim, porque se eu ouvir, eu me emociono. Se eu ouvir, eu me emociono, eu vou começar a chorar, que nem criança. E quando eu ouço Acalanto, eu fico pensando, cara, se eu tivesse um filho um dia, a primeira música que eu cantaria pro meu filho seria Acalanto. Aí eu destaco ali depois o Divã. Se vocês quiserem falar de alguma que vem antes ali, a Distância, a Montanha, você já me esqueceu. Não, eu gosto. Olha, a Distância e a Montanha são duas músicas que eu gosto muito, mas uma das músicas que eu mais gosto nesse disco é Você Já Me Esqueceu, de Fred Jorge. Eu acho um grande hit. Essa música tocava muito aqui. Tinha um programa aqui nos anos 90 chamado Madrugada Caetés, que rolava numa rádio que não existe mais, uma rádio que chamava Rádio Caetés. Segunda a sexta, Madrugada Caetés. Então, como eu sempre fui muito de ficar acordado de madrugada, eu escutava aquilo de madrugada, só tocava clássicos de madrugada. E Você Já Me Esqueceu, acho que o programador gostava, alguém gostava, tocava com certa frequência. E eu gostava muito dessa música. Se não me engano, tem uma versão dela com a Fernanda Takai, não é? Que é bem bonita também. É muito bonitinha essa música, muito singela, muito fofinha. Singela. Assim, eu adoro ela. Adoro. Eu só queria voltar ali. Tem um trecho da letra de A Distância que eu acho obra-prima, assim, também. Eu gosto muito. Não é obra-prima, não é obra-prima, não quero desgastar o termo. Mas eu gosto muito. Aquela que ele diz assim: eu só queria lhe dizer que eu tentei deixar de amar, não consegui. Se alguma vez você pensar em mim, não se esqueça de lembrar que eu nunca te esqueci. Putz. Cara, pesado isso. O Roberto, caraca, sabe? É difícil. O cara, ele é quem é por conta disso, não é à toa. Não é à toa. Você Já Me Esqueceu, muito bom. Quando as crianças saírem de férias, aquela música fofinha, né? Cinematográfica. Quando chego em casa, eu encontro minha turma esperando, sorrindo, e lá vou eu, de xerife ou de homem do espaço. Eu adoro. Muito fofa, né? Muito delicada, muito sensível. E o casal não consegue. Não consegue, né? Que era noite de amor, né? Aí, quando as crianças saírem de férias, talvez a gente possa, então, se amar um pouco mais. É até engraçado, no primeiro especial do Alberto 74, eles cantam, né? Roberto Erasmo, eles cantam o refrão. Talvez a gente possa, então, amar, né? Eles não falam se amar, né? Às vezes apontam pro outro e falam amar. Erasmo com cigarrão, Erasmo com um Marlboro desse tamanho, assim, em horário nobre. De jardineira, é muito engraçado. Mas E... a distância que você falou que não se esqueça de lembrar que eu nunca te esqueci, né? Que ele fala. Cara, era a frase preferida. Toda a letra é maravilhosa, mas esse trecho eu acho muito punjante, assim, muito forte. Era a frase preferida do meu tio, Marcelo, que era pernambucano também. Um dos caras que também me ensinou muito a gostar de Roberto Carlos. Tanto que, cara, quando ele, né, partiu dessa, né, que ele, com câncer, foi a frase gravada lá, né, na lápis dele, né? Nunca esqueça de lembrar que nós nunca vamos te esquecer, alguma coisa assim. Tipo uma adaptação, né? Mas, enfim, grande música também. Agora, já fala sobre o Divã, é isso? Tem o Agora Eu Sei encerra ali, né? Que é mais uma música da Helena Santos, Edson Ribeiro, eu gosto, mas agora eu sei. Ele tocava essa ao vivo. O que aconteceu, quem sabe menos. É verdade. Muito mais que eu gosto. Ele mas o Divã. Show. O Divã eu queria me ater um pouco mais antes da gente encerrar, porque é o lance do acidente dele, né? Que ele fala: relembro a casa com varanda, muitas flores na janela, minha mãe lá dentro. Eita!
Minha mãe, lá dentro dela, me dizia num sorriso, mas na lágrima um aviso. Olha isso que lindo, né? Minha mãe, dentro da casa, pela janela, me dizia num sorriso, mas na lágrima um aviso. Para que eu tivesse cuidado na partida para o futuro. Eu ainda era puro, mas num beijo disse adeus. Minha casa era modesta, mas eu estava seguro, não tinha medo de nada, não tinha medo de escuro, não temia trovoada. Meus irmãos à minha volta e meu pai sempre de volta, trazia o suor no rosto, nenhum dinheiro no bolso, mas trazia esperanças. Cuidado para não levar um strike, hein? Tô quase levando um. Essas do recordações YouTube. Eu tô quase levando strike aqui já. Por isso, aí ele fala, essas recordações me matam, por isso eu venho aqui. A galera que está escutando tem que entender que ele está deitado em um divã falando para analista, né? Aí ele fala trecho do acidente. Relembro bem a festa, o apito, e na multidão um grito, o sangue no linho branco, a paz de quem carregava em seus braços quem chorava, e no céu ainda olhava e encontrava esperança de um dia tão distante, pelo menos por instantes, encontrar a paz sonhada. Então, assim, o lance da festa que eu falei era uma festa na cidade, a cidade estava toda, barraquinhas, quermesse e tudo. Ele estava com uma amiguinha, aos 6 anos de idade, e tinha o apito dos trens para avisar que eles iam fazer a manobra, estavam chegando lá não sei como é que chama, né? No lance final lá da estação ferroviária, desses entroncamentos ferroviários, e na multidão um grito. A professora se assustou, gritou, ele não ia cair, eu acho. Mas a professora se assustou e gritou. E o grito assustou o Roberto, que acabou caindo. E prendeu a perna no o sangue no linho branco foi um advogado, se eu não me engano, que tinha, né? Tirou o paletó e enrolou ele e carregou ele nos braços. Por isso o sangue no linho branco. E a paz de quem carregava em seus braços quem chorava. O Roberto não estava entendendo o que tinha acontecido. Imagina, era uma criança de 6 anos, né? E ainda não se olhava e encontrava a esperança de um dia tão distante, pelo menos por instantes, encontrar a paz sonhada. A estrofe mais confessional de toda a carreira dele. De toda a carreira dele. De toda a carreira dele. A música mais confessional, né? Mais do que traumas, inclusive. Ele narra literalmente ali, mais do que traumas. Tem mais alguma coisa, não tem? Depois disso? Tem a última estrofe que ele fala: eu venho aqui, me deito e falo para você que só me escuta, não entende a minha luta, afinal de que me queixo? São problemas superados, mas o meu passado vive em tudo que eu ainda faço, em tudo que eu faço agora. Ele está no meu presente, mas eu apenas desabafo confusões da minha mente. Putz. Talvez a melhor letra dele. Melhor letra dele, a música favorita de Silvio Santos, inclusive. E de Reginaldo Rossi também. De Reginaldo Rossi também. Olha. Tem um vídeo bonito, cara, que é um vídeo informal de Reginaldo Rossi tomando uma com os caras num bar. Ele já meio lá pra cá, e ele falando sobre essa. Ele canta e fala sobre essa música. Do quanto ele é fã. E tem uma participação do Roberto Carlos Em Nome do Amor, que o Silvio Santos pede para ele cantar a música. Ele fala que é a música favorita dele, e o Roberto fica, não, bicho, não lembro dessa música. Aí ele dá uma despistada no Silvio Santos, né? Mas o Silvio Santos pede para ele cantar, né? Ou para ele recitar. Ele não faz, bicho, mas essa música. Ele já cantou isso em show, cara? Acho já, que não. Já. O Divan? Já. E tem gravação disso. Mando para vocês se vocês quiserem. Ele cantava na turnê de 73 ou 75, que inclusive ele cantava Traumas ligado ao Divã. Ele fazia um medley, né? E aí, cara, eu tô até arrepiado de lembrar que ele vai, no final, né? Ele vai cantando só essas recordações me matam, aí a banda vai acelerando. Aí ele vai cantando me matam, essas canções. E ele vai cantando crescendo, me matam. Aí tem uma hora que a banda para e ele só fala como é que é? Essas recordações me matam. Nossa. Caramba. Quero ver isso aí. Sim. Vou mandar. Para mim, a melhor letra do Roberto Carlos, melhor música. A gente se sente como se estivesse observando,
no psicólogo. Né? Para mim, exatamente, junto com ele ali observando, né? E aí, nos anos 80, ele fez uma espécie de ligação com ela, uma música chamada Aquela Casa Simples, no disco de 86. Mesmo tema. Mesmo tema. Muito bom. Gente, eu preciso realmente, né? Eu extrapolei 3 horas de live, eu extrapolei 1 hora do combinado, mas eu acho importante, foi bom para mim também falar sobre esses discos. Era uma coisa que eu queria, que eu precisava por mim mesmo falar sobre esses álbuns e adorei, amei de paixão. Amei também. Ter vocês dois comigo para falar desses discos. Foi muito especial para mim, porque quando a gente olha essa sequência de álbuns de 68 a 72, para mim, não é apenas uma mudança de som na carreira do Roberto, é realmente isso que eu trouxe no início da live, é a metamorfose de um artista, de uma época também, né, de um público. A gente testemunha o fim de um ciclo e o nascimento de outro. Eu só tenho a agradecer a vocês e com certeza pedir para vocês fazerem as suas considerações finais, só ser um pouco mais breve, porque eu preciso dar uma ligada para minha irmã para saber como é que estão as coisas. Muito Gustavo, bom, muito bom. Obrigado. Não, eu vou correr que eu ainda tenho que dar banho na minha filha. Então, como eu sou pai, eu tenho prioridade. Não, muito bom estar aqui, falar sobre Roberto. Sempre, por mim, a gente podia fazer outras falando do pré-Jovem Guarda, Jovem Guarda, o que é que não saiu, o que é que saiu, tudo mais. Porque Roberto é dos artistas nacionais, para mim, é o número 1. E deixo aqui a dica. Sônia Mello interpreta Roberto e Erasmo Carlos. Um grande disco de cover de Roberto, de 76, que quem escuta se apaixona. Tá anotado. Obrigado, querido. Tamo junto, meu velho. Tamo junto. Alan, querido. Cara, para mim foi uma catarse fazer essa live aqui com vocês. Mexe com a gente, né? Falar sobre essas músicas que tem determinados temas que tocam muito profundo na gente, né? Então, foi uma das lives assim mais fáceis e ao mesmo tempo mais difíceis de fazer no Pitadas do Sal, porque concordo. Mais fáceis porque, Roberto é a minha primeira referência musical. Mais difíceis porque em vários momentos eu tive que segurar aqui para não me emocionar, né? Então, o que aconteceu quase agora há pouco, a gente está falando do Divã. Mas, enfim, foi uma live incrível, das melhores que já fizemos juntos. Eu quero agradecer a todos que estão aqui movimentando o chat, né? Comentando, estou vendo cada comentário um melhor que o outro, cada um mais inteligente que o outro. Cara, tá gostoso, um negócio gostoso de ver, sabe? Uma interação incrível. E minha dica é o filme que eu tinha citado, tem no YouTube isso completo. Ritmo Alucinante, Eu Sou Alucinante, eu nunca guardo o nome. Gustavo, você lembra qual que é daquela apresentação? Acho que é Som Alucinante. Som Alucinante, exato. Tem a versão completa, com todos os artistas, né? Tem Elis, tem Semanal, Mutantes, etc. E tem só a parte do Roberto, que apareceu recentemente a cores, que tem ali a banda, que é a mesma banda do show a 200 km por hora, os mesmos arranjos, né? Chiquinho de Moraes regendo. Então, se vocês quiserem ter uma prévia do que era o primeiro grande show brasileiro que fez do Roberto Carlos, vejam o Som Alucinante, tá lá no YouTube completo. Valeu, galera. Obrigado. Sensacional. Eu separei aqui, vou apresentar rapidamente as minhas dicas, ficam as leituras para vocês conhecerem mais desse artista brasileiro incrível que não existiu, não existe, não existirá igual. Roberto Carlos, outra vez, do Paulo César de Araújo. Essa é a versão original, né, que foi proibida, censurada pelo Roberto e recolhida. Você provavelmente encontra a preços meio salgados nesses sebos virtuais. Aqui, esse livro, O Réu e o Rei, é o livro onde o Paulo César de Araújo, que foi processado pelo Roberto Carlos por conta deste livro, descreve todo o processo dessas ações, como foi a presença dele com o Roberto e tudo. Também fica a dica, é maravilhoso. E eu usei como fonte também essas duas revistas que eu tenho aqui, uma Bis e uma Bravo, falando do Robertão, além das biografias. Muito legais. Obrigado, queridos. Eu estou encerrando aqui. Agradeço a galera do chat, quem for assistir. Beijos e beijos. Boa noite. Boa noite. Valeu, galera. Obrigado. Encerrando. Tchau, tchau.